Bom dia a todos e a todas. Inicialmente eu gostaria de saudar todos que estão aqui presentes, através do nosso governador Paulo Artung, através do nosso vice-governador César Bonago, além de saudar também nossos autodefensores, Carlos Alberto Scheffer e Neila Dani Pisque, que aqui representam hoje todas as pessoas com deficiência intelectual do Estado do Espírito Santo. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para cumprimentar todos os nossos colegas dirigentes de instituição da área da pessoa com deficiência. Nós acabamos de receber a notícia aqui que a gente está com todas as APAES aqui presentes. E também com o número expressivo das pestalozes. E eu quero cumprimentar todos esses dirigentes através dos nossos companheiros das federações de Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, da Pai do Rio, e uma saudação especial para o nosso amigo Luiz Carlos Fexen, que é presidente da Federação das Associações Pestalozes do Espírito Santo. Inicialmente, governador, eu gostaria de registrar meu mais profundo agradecimento ao governo do Estado do Espírito Santo pela oportunidade de estarmos realizando esse evento aqui no Palácio Anchieta, sede do governo do Estado do Espírito Santo. Saber que esse espaço tão importante para o povo do nosso Estado também está aberto para as pessoas com deficiência intelectual e suas famílias nos enche de orgulho e de satisfação de sermos capixabas. Muito obrigado. Essa é a terceira edição da entrega do Prêmio Maria Luísa Dadalto, criado em 2014 com a intenção de homenagear personalidades que tenham se destacado na defesa e na garantia dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. A inspiração para esse prêmio provém de uma personalidade de grande importância em nosso Estado, a senhora Maria Luísa Dadalto, que eu gostaria de se levantar. Conhecida por todos como Maísa, e que há quase 50 anos tem se dedicado à causa das pessoas com deficiência intelectual e múltipla como meta de sua própria vida. Esse ano, o Conselho de Administração da Federação das APAES do Espírito Santo indicou por unanimidade uma instituição importante de nosso Estado, o Instituto Ilta Batista da Silva, e também o presidente da Federação das APAES do Estado de Minas Gerais e também deputado federal, Eduardo Barbosa. São duas homenagens que, na nossa opinião, representam em si o verdadeiro sentido do prêmio que hoje entregamos. O Instituto Ilta Batista tem uma história longa de cooperação tanto com as APAES como com as pestalozes da região serrana do Espírito Santo, quer seja no apoio direto prestado a várias delas em obras de construção de suas sedes, quer seja pelo importante trabalho de voluntariado que ainda fomenta e mantém para essas instituições. Todas essas ações contribuíram e continuam contribuindo para que a pessoa com deficiência intelectual e múltipla e suas famílias tenham cada vez mais qualidade de vida no atendimento ofertado por essas instituições. O nosso outro homenageado, Eduardo Barbosa, dispensa apresentações, pois dele pode-se dizer que é a principal referência do Brasil na luta em defesa da pessoa com deficiência. Além de possuir um currículo e um histórico de vida invejável nessa área, Eduardo é, acima de tudo, um humanista, que, como político, sempre soube optar pelo senso de responsabilidade e compromisso por aqueles que representa no Congresso Nacional. Não é exagero afirmar que os grandes avanços legais em prol das pessoas com deficiência no Brasil possuem diretamente as suas digitais. Esses são, portanto, os nossos homenageados nessa terceira edição do Prêmio Maria Luísa Dadalto. Entretanto, eu gostaria de lembrar também que esse evento se insere dentro das diversas ações que são realizadas no Espírito Santo ao longo da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, e que esse ano traz o tema "O futuro se faz com a conscientização das diferenças". Testemunhamos, desde a criação da semana, em 1964, grandes mudanças sociais que pouco a pouco impulsionaram
a inclusão na agenda da sociedade das discussões dos problemas vividos pelas pessoas com deficiência intelectual e múltipla no Brasil, em face a toda a estrutura e dinâmica da sociedade brasileira. Naquela época, não seria exagero admitir que o protagonismo dos indivíduos com deficiência intelectual e múltipla era reduzido, gerando uma falta de autonomia no planejamento de seus próprios futuros. O panorama atual mudou sensivelmente. É impossível se negar os avanços, mas, por outro lado, temos que entender que uma sociedade verdadeiramente inclusiva não pode ser estática, sobretudo na era dos avanços tecnológicos. Hoje, a tecnologia nos apresenta novidades a cada 6 meses, e essas mudanças são incorporadas à vida social. Vivemos a era dos aplicativos, das redes sociais, das tecnologias assistivas cada vez mais complexas. A pessoa com deficiência intelectual não pode ficar à margem dessas mudanças. O nosso maior desafio hoje é trazer o conceito de inclusão e suas ações para o próprio tempo desse indivíduo. Não se pode mais conceber que se pense a inclusão escolar dessas pessoas, por exemplo, desvinculada do seu tempo. Não se pode aceitar que no momento em que se educa com tablet, internet, lousas multimídias, o aluno com deficiência intelectual ainda seja escolarizado com lápis e caderno. As APAES e as Pestalozes, assim como as demais instituições da área, possuem, através das parcerias que mantêm com o governo do Estado, uma grande responsabilidade para vencer, de fato, os dilemas que ainda dificultam o processo inclusivo, conciliando o seu caráter de instituições de defesa e garantia de direitos com o de instituições de oferta de serviços de qualidade. No Espírito Santo, temos cerca de 48 mil pessoas com deficiência intelectual, segundo dados das agências oficiais de estatística. Entretanto, apenas 13 mil pessoas com deficiência intelectual ou múltipla são contempladas pelas políticas públicas, a sua maioria através de parcerias estabelecidas entre as APAES, Pestalozes e o governo do Estado, ou seja, pouco mais de 1/3 desses indivíduos, aliás, pouco menos de 1/3 desses indivíduos. Essa realidade não é diferente de outros estados e talvez proporcionalmente ainda tenhamos uma realidade privilegiada dentro do Brasil. E se perguntarmos onde está a maioria dessas pessoas com deficiência intelectual, a resposta será contundente. Estão na invisibilidade e também não existem para as políticas públicas e para a própria sociedade. Resgatá-las dessa condição é uma empreitada necessária e urgente que cabe dentro tanto aos poderes públicos como também à sociedade civil organizada. No Espírito Santo, esse trabalho vem sendo executado pouco a pouco e o Estado é um exemplo de pioneirismo e de consciência social para todo o Brasil, pois temos aqui políticas públicas que vêm se consolidando e apresentando resultados animadores na educação e na assistência social, que, centradas no governo do Estado, garantem às pessoas com deficiência a devida proteção social e a dignidade que necessitam para terem a oportunidade real de sair de suas condições de vulnerabilidade. Concentrar as políticas públicas de assistência, saúde e educação para esses cidadãos no governo do Estado, senhor governador, não significa protecionismo, significa justiça social. Significa garantir a essas pessoas não a ideia equivocada de igualdade de oportunidades, mas sim a dignidade que necessitam para ter uma vida feliz. Já que o direito à felicidade, eu lembro muito desse tema alencado ali pelo nosso vice-governador, também deve ser entendido como um direito inalienável de todo cidadão. E como instituição de defesa e garantia de direitos, reconhecemos que o Estado do Espírito Santo está no rumo certo. As instituições sociais que trabalham na área da pessoa com deficiência, por outro lado, devem ter a clareza de que as políticas públicas não são feitas para elas, são feitas sim para o cidadão. Cabe a elas se reinventarem cotidianamente e terem a clareza de que os serviços que executam devem ter como principal foco a qualidade de vida de seus usuários, contemplando, na nossa opinião, as 8 dimensões defendidas pelos autores Xaloc e Verdugo, que nos servem, dentro do movimento apaiano aqui do Espírito Santo, como referenciais para as nossas ações. O bem-estar material, o bem-estar emocional, o bem-estar físico,
o desenvolvimento pessoal, a inclusão social, a autodeterminação, as relações interpessoais e os direitos. Nenhuma mudança de paradigma das instituições especializadas pode existir sem levar em consideração o seu objetivo principal, a qualidade de vida de seus usuários. Nesse sentido, a Federação das APAES do Espírito Santo se prepara para lançar no próximo mês um programa de gestão focado essencialmente na melhoria de vida de seus usuários e que se chama Programa APAES Sustentável. É uma ferramenta de gestão que poderá contribuir para o aprimoramento contínuo dos serviços prestados à pessoa com deficiência intelectual e múltipla no Espírito Santo. Apesar do seu nome, APAES Sustentável, esse programa poderá ser compartilhado por outras instituições, como nossas irmãs mais velhas, as pestalozes. Afinal, não podemos perder de vista que o nosso principal objetivo é tornar a vida dos nossos usuários cada vez mais digna e feliz. Obrigado, senhor governador, por nos possibilitar a oportunidade de levarmos adiante a nossa missão. Parabéns aos nossos homenageados e, mais uma vez, obrigado a todos os presentes que nos honram aqui com a sua presença. Bom dia a todos.